Fala pessoal, no vídeo de hoje, o Nick do canal Nick em Portugal vai revelar para vocês qual que é o nosso custo de vida agora em Portugal em 2025. Vou fazer aquela ressalva de sempre. Esse é o custo de vida da minha família, tá? O seu pode ser maior ou menor. Só que o Nick vai fazer um bocado diferente. Geralmente o pessoal vai falando custo por custo e lá no final você tem que assistir 15 minutos de vídeo para você poder descobrir como o Nick nada contra a maré e faz diferente dos outros. O que o Nick vai fazer? Ele já vai falar logo de saída. Mas antes de eu falar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá uma ajuda aí pra gente. A gente quer atingir a marca dos 15 mil esse ano, então eu preciso da sua ajuda. A gente tá no caminho, mas tem um monte de gente que vem aqui, assiste o vídeo, tem até uns haters que vem e tal, escreve umas mensagens e não segue. Então dá uma moral aí pra gente, beleza? Então agora que você já se inscreveu no canal, vamos lá. O custo de vida da família do Nick hoje em 2025 em Portugal está na casa de 2.000 euros. Nick, você tá maluco? Como assim 2.000 euros? Um ordenado mínimo 870, como é que seu custo de vida dá 2.000 euros por mês? Pessoal, é mais ou menos ali, eu vou destrinchar aqui para vocês. Então bora para vocês poderem entender um pouquinho, agora eu vou desmiuçar e poder falar para vocês por que chega a quase 2.000, fora aquilo que a gente ainda paga no Brasil. Além das contas que a gente paga aqui, a gente ainda tem coisa que a gente paga no Brasil. Então eu sei que vai chover de hater aqui, mas eu tô cantando e andando. O que eu quero trazer para vocês, como o Nick sempre fala, é a minha realidade, a realidade minha, da minha família, e a gente vai expor aqui um pouquinho para vocês, para que você tenha uma ideia de que Portugal hoje não tá tão simples assim. Se lá atrás dava para um casal viver bem, tá? Com dignidade e tal, com ordenado mínimo, hoje se você vier com ordenado mínimo, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, porque a conta não fecha, tá? Vou começar com um gasto baixo aqui que a gente tem, que é um gasto com água. Então água aqui, a gente, pronto, uma família de 3 pessoas, a gente gasta uma média, tá? Sempre média, pessoal, 60 euros por mês. Nós moramos num T3, tem vídeo aqui, vocês veem o tamanho da casa, tal, tem 2 casas de banho, 3 quartos, enfim. Agora, luz, em torno de 130. Nick, mas por que você gasta 130? Na outra casa a gente tinha o gasto com gás e tinha o gasto com a eletricidade. O esquentador é elétrico, então a gente não gasta mais o gás aqui. Então aquilo, antigamente lá na outra a gente gastava um X de eletricidade e um X do gás. Então quando a gente une uma com a outra dá quase a mesma coisa. Lembrando que tem cômodos da casa que, por exemplo, tem 3 lâmpadas no mesmo cômodo. Então por isso tem esse custo e outro. Né, tem o trabalho remoto, então minha esposa tá sempre tem gente em casa aqui, então a gente tá sempre consumindo de alguma forma. Diferente de outros lugares que às vezes as pessoas saem, fica só o refrigerador ligado, uma arca ligada, não. Aqui sempre tem lâmpada ligada, sempre está consumindo computadores e afins. Então, o nosso custo fica em torno de 130 mensal. Mas eu só queria fazer uma ressalva. Eu já vi gente aqui no YouTube, que tem canal, que a pessoa, pronto, mostra lá, tem carro, tem BMW, isso e aquilo. E esses tempos atrás estava postando foto mostrando a mão gelada, a mão toda roxa, tava lavando louça e aí não queria colocar água quente, que se colocasse água quente, aí ia pagar muito caro na conta de eletricidade, porque também o esquentador é elétrico. Eu falo, eu vou ficar andando de BMW na hora de lavar a louça no inverno de 2 graus, 3 graus, eu vou lavar a louça no gelado, só para depois poder entrar num carro e estar mostrando pros outros por aí? Então, pessoal, eu vivo bem, tá? Não sou rico, né? Um dia quem sabe, mas eu não saí no Brasil ganhando bem, vivendo uma vida razoável para vir para cá, para estar vivendo uma vida fake. Tá? Como assim, Nick? Entre andar de BMW e eu estar andando no meu Cliozinho aqui e quando chega no inverno eu poder colocar uma aguinha quente para poder lavar uma louça, ajudar uma mulher e tal, eu não penso 2 vezes, eu prefiro meu Clio. Agora conta de internet, tá? A gente tem um pacote de TV, telefonia, mais o pacote do nosso telemóvel, são 2 telemóveis, fica em torno ali de mais ou menos 100 euros, tá? Então tanto televisão, TV a cabo, telemóvel, o plano de dados, como produz conteúdo, então eu tenho um plano de dados um bocado mais elevado, então fica ali em torno de mais ou menos 100. Agora eu vou falar um polêmico já para trazer um pouco de pimenta aqui para vocês. Esse aqui, a galera eu sei que vai me matar. Mas de mercado nós gastamos 600 euros de mercado. Nick do céu, você tá maluco? 600 euros? Calma, pessoal, dentro desses 600 euros, o que a gente colocou? Uma sexta-feira, se a gente sai, vai comer um lanche, uma pizza, um hambúrguer, alguma coisa. Então a gente já colocou dentro
dentro ali do escopo de alimentação, a gente já colocou até quando tem um passeio, um final de semana, esses dias mesmo a gente fez aqui em casa a noite do hambúrguer, já fez, vira e mexe, o pessoal tá sempre inventando alguma coisa, então já colocou logo, como é um gasto pro mercado e alimentação, essas coisas a gente englobou tudo, então ficou na casa de 600 euros. Dá uma olhadinha, porque tem pessoas que às vezes falam, ah, Nico, mas o custo de vida aqui da minha família, nós somos em 4 pessoas, nós gastamos só 400 euros. Tá bom, você mora, é só vocês são em 3, vocês estão gastando 600? Então, mas coloca o lanche que você come no final de semana, um passeio que você dá, um lugar que você se alimenta fora e coloca tudo junto. E outra coisa, pessoal, vou repetir para vocês, eu não vim aqui para passar necessidade. Não vim aqui para, na hora de você, eu não como picanha todo dia, mas eu não tô aqui só para ficar comendo carne de segunda. Eu tô aqui e tento manter ali. Tem coisa que a gente compra marca branca, quem segue a gente nas redes sociais vê por aí, a gente compra bastante coisa de marca branca, mas tem algumas coisas que a gente, pronto, optou por comprar e a gente compra porque a gente quer. Então o nosso gasto em torno de 600. Tem o nosso carro, a gente, na parcela do carro, 100 euros. Seguro do carro, o custo mensal ali mais ou menos do seguro fica em torno de mais ou menos 25 euros. Um gasóleo depende muito, se vai sair, se não vai sair, mas dentro do gasóleo eu já aproveitei, coloquei portagem também, porque quando a gente passeia, vai conhecer alguma cidade, então tá sempre pagando um negocinho ou outro, então já coloquei de gasóleo em torno de 70 euros. E agora a gente tá chegando nos 2 vilões, que se você ficou até aqui, então agora você vai descobrir que se você for somando 100 aqui, 200 ali, se você tirar o vilão que foi a alimentação, que foi 600 agora, o resto é 50, é 100, é 30, é isso, é aquilo e tal. Agora vamos para os dois assim que são pesados. Um deles é o arrendamento. Esse arrendamento aqui é mosca branca. É mosca branca, a gente tenta encontrar algo parecido, tá? A gente não consegue encontrar. Esse aqui é um T3, a gente pegou ele todo remodelado e a gente paga 600 euros por ele. Então quem trabalha de home office, precisa ter espaço, aqui tem espaço, então enquanto eu tô gravando aqui, a Mayara tá trabalhando em outro ambiente e tem ainda o quarto do cheirosinho, então assim, a gente consegue ter privacidade dentro da casa, consegue, se precisa fazer uma reunião, alguma coisa, cada um tá num canto da casa e um não tá atrapalhando o outro, então é uma casa boa, uma casa que é grande e nos custa 600 euros. Hoje para você encontrar um T2 parecido com esse aqui que a gente mora, tá? É muito difícil. Olha que é todo mobiliado. Todo mobiliado. Então, 600 euros. Então, se você pegar só a alimentação e a casa, já deu 1.200. Só desses dois. E agora, aquilo que dá muita confusão, mas eu quis deixar ele por último, porque eu acho que merece uma ressalva um bocado maior. Se você não assistiu o último vídeo que eu fiz, falando um pouquinho sobre o mercado brasileiro, sobre o varejo, que está com dificuldade de encontrar novos profissionais e tudo mais, deixa eu só te lembrar, quinta-feira agora eu vou fazer uma live, no dia 27, às 20 horas do horário de Brasília eu vou estar ao vivo, porque é um tema muito complexo, então eu quero abordar com vocês com um bocado mais de calma. Então volta aqui na quinta-feira que a gente vai ter uma live e a gente vai poder interagir. Nick, mas o que tem a ver isso com o seu último gasto? O último gasto que eu tenho é a escola do meu filho. Como assim, Nick? Escola do seu filho? A escola do meu filho custa em média quase 300 euros por mês. Eu coloquei 300, que às vezes ele tem um passeio, vai visitar um lugar ou outro, tem lugares que são gratuitos, mas tem lugares que precisa pagar. Então, como a escola sempre está tendo visita em algum lugar, ele já foi para Lisboa, já foi para o Porto com a escola, então, assim, uma média, aí fora o fato que ele precisa ter, então se você pegar o uniforme que ele precisa e tudo, e você dividir tudo, o custo ali, dividir por 12, dá uma média de 300 euros. Nick, você é maluco de você gastar 300 euros na escola do seu filho? Eu falo, maluco é você que não investe no ensino do seu filho. Se hoje você tá pagando um veneno, tá tendo aí que ralar que nem um doido, que nem um desgovernado, para ficar ouvindo xingo de patrão, isso e aquilo, e receber o mínimo, quer dizer que, muito provavelmente, ou você não se qualificou bem, ou seus pais não conseguiram te dar uma educação de qualidade, não conseguiu ali fornecer para você desde pequeno, você ter acesso a um idioma diferente, a fazer, aqui eles falam formação, ao invés deles falar curso, eles falam formação. Não proporcionou para você formações, para quando você tivesse ali a maioridade, você fugir um pouco do senso das massas. Então o que o Nick e a Mayara faz hoje, a gente paga isso e paga assim com gosto, porque o Nick sabe, o Nick veio de uma família muito grande, tá? Meus pais veio do Nordeste do Brasil, eu sou de uma família de 10 filhos, então a gente que ali praticamente não passou fome, mas teve o básico, a gente sabe quanto é difícil você começar
a fazer a engrenagem girar, você passar pelo ensino médio, depois, quando você estiver trabalhando ali, você começar a pagar seu cursinho, começar a pagar sua faculdade, para depois você começar a respirar alguma coisa. Então, pro Nick, antes de vir morar aqui em Portugal, eu trabalhava no mercado financeiro. Eu só consegui chegar em Portugal por causa desse trabalho que eu tinha lá no Brasil. Pro Nick conseguir chegar lá, mas foi muita força. Então, o que eu puder fazer para poder proporcionar o melhor pro meu filho, eu vou fazer. E eu faço um desafio para você, tá? Eu sei que vai ter gente que vai falar, ai, mas meu filho estuda em escola pública, aqui a escola é muito boa. Se você fizer a comparação com o Brasil, pode ser, eu não tenho dúvida disso. E fala aqui alguém que dentro de casa tem alguém que trabalhou por mais de 10 anos, a Mayara trabalhou por mais de 10 anos em escola. A tia dela já foi diretora de escola, professora, eu tenho um sobrinho que é formado, é professor, eu tenho irmã que é professora. Então assim, na área da educação, o Nick ele manja uma beiradinha e convive com pessoas que também atuam 10, 15, 20 anos desse universo da educação. Então eu falo para você, essas pessoas que falam que é a mesma, uma coisa é você falar, ah, mas meu filho, Nick, se formou aí em Portugal há 10 anos atrás. Ok, 10 anos atrás a educação era uma. Agora a educação aqui em Portugal é outra. Vive com falta de professor, os alunos estão em escola pública, os pais tudo desesperados, que vira e mexe a escola está de greve, o professor reclamando de salário baixo, isso e aquilo, aí o pai sai para trabalhar, depois descobre que tem que voltar para buscar o filho na escola, porque a escola ficou de greve, e aí como é que faz, que precisa trabalhar? E o Nick não sofre com isso. Então, a Mayara aqui em Portugal hoje, também aos finais de semana, ela também interage com crianças. E ela interage com crianças que estudam em escola pública e crianças que estudam em escola particular. Gente, isso é no mundo inteiro. Você pode amar Portugal, só que isso acontece no mundo inteiro. Geralmente, aquilo que é pago tende a ser melhor do que aquilo que é público. Isso não é só uma questão de Portugal. Só não precisa ficar ofendido, você que mora em Portugal e seu filho hoje estuda numa escola pública. É facto, como eles dizem aqui, que aquilo que é pago geralmente tem uma atenção maior. Então meu filho ele é muito mais bem assistido, também é muito mais pressionado do que às vezes uma criança de uma escola pública. E não adianta você querer brigar. Então quando eu converso com algumas pessoas, as pessoas falam, ah, mas meu filho lá atrás. Eu falo, não, lá atrás, pega hoje. A gente já fez esse teste. E é incrível como é diferente. É diferente. Então, enquanto o Nick e a Mayara a gente puder pagar para o meu filho estudar na escola particular, a gente vai pagar, porque a gente não encara isso como um gasto. A gente encara isso como um investimento. Se você ficou pensando, ah, mas você tá maluco, eu vejo um monte de gente aqui na internet falando, o Nick é maluco porque ele paga escola particular pro filho. Aí tá lá, tá andando de Tesla, tá andando de Audi, tá andando de BMW, e o filho estudando numa escola que mal ele é assistido. Eu falo, o quê? Eu prefiro andar com o meu Cliozinho, graças a Deus aí já tá para ser quitado, eu não depender mais de ficar pagando parcela de carro, mas do que eu querer ficar postando fotinha na internet, ou andando de carro assim, carro assado, e depois o meu filho se formar, depois meu filho concluir e ter que ficar disputando vaga por aí. Eu falo, não, o que eu puder fazer, o que o Nick quer é o quê? Passar por essa vida e saber, ó, eu pude fazer o melhor. Só que o Nick, por muito tempo, ele trabalhou numa empresa que ficava de frente para uma escola pública no Brasil. Isso há quase 15 anos atrás, por aí. E o que eu vi, há 15 anos atrás, hein? O que eu via de pai indo deixar o aluno na escola pública, que vira e mexe sai um risca-faca, uma paulada, um puxando faca pro outro, isso e aquilo, na zona leste de São Paulo. O pai naquela época, tá? Chegando de Corolla, chegando de Civic, chegando de Hilux, para deixar o filho na escola. O pai termina um financiamento, já faz um novo financiamento, vai subindo de carro, e o filho estudando na escola pública. Cada um cria os filhos do jeito que quer. O Nick e a Mayara decidiu criar desse jeito. Então a gente prefere andar num carro mais simples, ter uma casa boa para viver, o filho poder estudar num lugar melhor, do que viver de aparência. Viver viajando por aí, quando você vai na casa da pessoa, é mofo para tudo quanto é lado, é a pessoa que não tem um esquentador direito dentro de casa, morre dentro de... A gente decidiu por outras coisas. Por isso que o nosso custo de vida está em torno de 2.000. Então por isso que o Nick fala, se você vier para cá e for depender de ordenado mínimo, alguma dessas coisas que o Nick falou aqui, você vai ter que abrir mão. Ou abrir mão de uma alimentação razoável, ou abrir mão da educação do seu filho, ou ter que comprar um carro muito velho e jogar uma moeda para cima e torcer para que esse carro não venha ficar dando problema, para você faltar no trabalho e ter que depois vender esse carro e comprar um outro. Eu sei lá o que você vai cortar, mas esses são os gastos que o Nick tem com a sua família. Nós somos em 3 pessoas em 2025.
Fora que a gente ainda paga coisas lá no Brasil, tá? Tem plano médico dos pais da Maiara, que já tem uma idade já um bocado mais avançada. A gente tem um cachorro que tá lá e pronto. E tem MEI aberto, essas coisas, então que a gente precisa pagar todos os meses. Então, além do gasto aqui, a gente ainda tem gasto lá. Tá aí pro escrutínio de vocês. O que vocês acham disso? Coloca aqui nos comentários, beleza? Não se esquece, quinta-feira vai ter uma live que a gente vai poder falar de uma forma mais ampla. E eu vou provar que você que tá aí na Angola, no Cabo Verde, no Brasil e tá reclamando desse trabalho que paga o mínimo e que você não consegue sobreviver, por isso que você quer sair desse lugar e vir aqui para Portugal, que aqui você também não vai dar certo não. Volta aqui na quinta-feira que eu te mostro. Fica com Deus, fui!